querido aluno, querida aluna do nosso canal TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros orais. A gente já falou um pouco sobre esse assunto e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre seminário, debate e júri simulado. Vamos lá então? Olha só, relembrando. A gente falou anteriormente sobre os gêneros orais. São gêneros textuais que são direcionados para o público, né? São em caráter de apresentação, de discurso. É um instrumento de transmissão de diferentes conteúdos, então eu posso apresentar vários assuntos, né? Direcionados para o público de interesse. É relativamente mais formal, geralmente a gente usa uma linguagem, né, mais aproximada aí da norma padrão. Isso vai depender muito para o público, né, para quem eu estou falando, daqui a pouco a gente especifica um pouco mais. E é um gênero no qual um expositor dirige-se ao público para transmitir informações. É o que acontece, por exemplo, quando você precisa apresentar um trabalho escolar. Mais adiante a gente vai falar dos seminários, né, que é o que mais se aproxima aí dessa vivência do dia a dia nosso na escola. Olha só, então algumas coisas que são importantes no gênero oral, nesse estilo de apresentação. Primeiro, a postura, né? Tome bastante cuidado quando você for apresentar um trabalho escolar, a postura ela é muito importante. Então, a gente se comunica também com os nossos gestos, com a expressão facial. Então, às vezes não ficar muito engessado, muito paradinho, né? Como um robozinho. Mas também gesticular muito também não fica muito bacana, né? Às vezes a pessoa que está te assistindo, o seu espectador, ele vai ficar prestando muita atenção no seu movimento, se você estiver, né, articulando muito, gesticulando muito, se você estiver, às vezes, andando muito, né? Então, tira a atenção. A expressão facial também, né, ficar com uma expressão facial agradável, né? Enfim. O tom de voz e a velocidade da fala são outras coisas que são muito importantes. Então, um tom de voz não muito alto, mas também não muito baixo. Você precisa identificar lá no ambiente, né, uma apresentação de trabalho da sua sala, né? Então, essa sala, ela tem muitos alunos, é um ambiente muito amplo, talvez você vai precisar forçar um pouquinho mais sua voz para que ela chegue até as pessoas que estão sentadas no fundo da sala de aula. Você vai ter um microfone, né? O que você vai utilizar aí, né? Tem algum amplificador aí para sua voz? Então, tudo isso são coisas que você precisa analisar antes. E a velocidade da fala, né? Alguns falam muito rápido, né? Eu mesma sou uma que estou sempre me policiando. Então, às vezes a gente fala muito rápido e aí o seu espectador, né? Ele não consegue, às vezes, acompanhar ali o seu raciocínio. Outra coisa muito importante é a sincronia da fala e da apresentação. Se você for usar slides ou algum outro tipo de apresentação, então combinar, você que vai passar esses slides, alguém vai passar para você, alguém do seu grupo vai passar, então ter uma sincronia aí, fazer às vezes um treinamento antes, né? Às vezes a gente precisa pedir, olha, volta por favor, passa um para frente, né? Porque às vezes a pessoa que está passando ali, ela não tem essa percepção como quem está conduzindo ali o discurso. O contato visual também é muito importante. A gente não pode ter um contato visual muito direto para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo não ficar constrangido, mas também não é bacana você ficar olhando muito para baixo, né, ou muito para cima, né, muito para além. Então, assim, um contato com o seu público, mas não seja um contato também muito direto, né, para a pessoa não ficar ali às vezes constrangida. O posicionamento no local. Bom, na sala de aula, onde você vai se posicionar? Mais na frente, vai ter alguns momentos que você pode caminhar um pouquinho mais adiante, né, para alcançar o público, até para se movimentar, para tornar a apresentação mais interessante. Então, tudo isso tem que ser pensado. A vestimenta tem que ser uma vestimenta adequada, certo? Então, para quem eu estou apresentando, sobre qual assunto? Por exemplo, um professor que está ministrando uma palestra para um curso de Direito, com certeza ele vai estar com uma vestimenta mais formal. Você apresentando para os seus colegas, provavelmente você vai estar trajando uniforme. Então, depende muito para qual público eu estou direcionando, certo? Mas use sempre o seu bom senso e vestimentas aí adequadas, né? Porque o que tem que chamar a atenção é, na verdade, a sua fala, a informação que você está passando, e não a sua vestimenta. Estratégias de interação com os participantes. Você vai fazer perguntas, você vai fazer joguinhos? Como que você vai fazer para que o seu público participe de maneira ativa? Porque isso torna a apresentação muito mais agradável. E a linguagem também é adequada ao público. Eu estou falando para crianças, eu estou falando para os meus colegas, eu estou apresentando um trabalho para ser avaliado pelo meu professor. Então, essa linguagem ela precisa ser também mais próxima da norma padrão, né, adequada ao público que eu estou transmitindo a informação.
mas também tem que ser uma linguagem acessível, né? Eu não posso ficar falando também um vocabulário muito rebuscado, que as pessoas não vão me compreender. Isso também não é bacana. Olha só, então outras dicas. Além da postura corporal, vamos falar um pouquinho do conteúdo. Se você for apresentar um trabalho na sua escola, tenha sempre em mente aquilo que o seu professor pediu. Você pode até levar informações extras, curiosidades, e se enriquece o trabalho. Mas não deixe de cumprir os tópicos, certo? Tenha em vista o que realmente o professor quer que você apresente. Isso tem que contemplar a sua pesquisa, o seu discurso, a sua apresentação. Pratique antes da apresentação. Então, quanto tempo você vai ter? Pratique, cronometre, né? Tente apresentar aí, simular essa apresentação, isso ajuda muito. Estrutura de apoio. O que você vai ter no momento? Você vai ter só o quadro e o pincel, ou o quadro e giz? Você vai ter um projetor? Você vai poder usar o computador? Qual a estrutura de apoio que você vai ter? Você vai ter um microfone, certo? Então, isso também é muito importante. A sua apresentação, né? Você vai salvá-la onde? Num e-mail, você tem acesso à internet lá, você vai precisar levar num outro dispositivo, num pendrive, por exemplo. Teste antes, certo? Para não dar nada errado e a sua apresentação acontecer da maneira que ela foi planejada. Existem algumas plataformas, né, que são gratuitas, que são muito interessantes. Então, você pode usar o PowerPoint, o Google Apresentações, o Prezi, tá? Então, todas esses têm versões aí que são gratuitas, bem acessíveis e dão aquele tchan, assim, né, faz a apresentação ficar mais interessante. Bom, mas falando especificamente dos gêneros orais que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O seminário, o júri simulado e o debate. Então, vamos lá. O seminário é o que mais se assemelha a uma apresentação de trabalho na sala de aula, que é o que eu acredito ser a sua maior vivência. Então, ele é um gênero oral que serve para apresentar um conteúdo a um determinado público, utilizando, se necessário, recursos audiovisuais e outros com o intuito de qualificar a apresentação. Diferentes situações, então, trabalhos escolares, divulgação de relatórios, defesa de projetos, muito importante. Então, leve em consideração a fala, o tipo de linguagem que você vai usar, o espaço, o tempo, o contexto, isso é muito importante. E olha só, eu sei que às vezes existem pessoas que são mais tímidas, outras mais extrovertidas, algumas pessoas têm muita facilidade de expor suas ideias e de falar e outras nem tanto. Mas é fato que em algum momento da sua vida, você vai se deparar com alguma situação que você vai ter que apresentar, que não seja na sua sala de aula para os seus colegas e para o seu professor, mas alguma situação da sua vivência, né, da vida real, que você vai ter que apresentar para um público menor ou para um público maior, e aí é bom que você esteja preparado. E se você é uma pessoa mais tímida, que você enfrente aí, né, esses medos aí e tenha êxito na sua apresentação, no seu seminário. Quanto ao conteúdo da apresentação, tem que ser um material de qualidade. Então, não pesquise uma única fonte, pesquise várias fontes, cite essas fontes, muito cuidado com o plágio, a gente já falou das maneiras de fazer uma citação de maneira adequada, lembre-se que plágio é crime, e fontes que sejam seguras, certo? Sites aí que você sabe que são sites confiáveis. Lixe os aspectos mais importantes. Então, não é legal você trazer slides muito poluídos, com muita informação, e ficar o tempo todo lendo. Né? Então, tente selecionar palavras-chave. Você pode, inclusive, ter algumas anotações, mas também ficar o tempo inteiro lendo, só lendo, né? Não é bacana, a apresentação não fica agradável. Outra coisa que você tem que prestar atenção, no design. Então, você vai usar aí texto, você vai usar imagens, né? Essa qualidade dessas imagens, ela tá boa, tá visível, as pessoas vão conseguir enxergar. Então, isso também é muito importante. Praticar antes, isso a gente já falou, né? Um pouquinho treinar, cronometrar, fazer esquema, fazer mapa mental, isso ajuda muito. Prever perguntas possíveis, isso também é muito interessante. Então, tente pensar em possíveis perguntas que os seus colegas ou seu professor possa fazer e se preparar para elas. Não tem nada de errado também se alguém te fazer alguma pergunta e você não conseguir responder. Isso acontece até com os professores na sala de aula. Então, a gente tem que ter humildade, reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente pode pesquisar e responder depois. Outra coisa. Verificar o tempo da apresentação. Então, sempre ensaiar, cronometrar, para a gente não fazer uma apresentação nem muito curta e nem se estender demais também, que não é bacana. Então, estrutura básica de uma apresentação. A gente tem a introdução, que é a abertura, então você vai fazer os cumprimentos, você vai se apresentar, você vai apresentar o tema, certo? E vai ambientalizar ali as pessoas que vão te ouvir. Depois a gente tem o desenvolvimento, que aí você vai trazer o encadeamento das ideias, sínteses, né? Resumos, as informações propriamente ditas.
e depois você vai concluir o seu trabalho. Então, você vai fazer o fechamento e não se esqueça de agradecer, isso é muito importante. É bacana também aqui no final você abrir, né, antes de fazer a despedida, para perguntas, perguntar se ficou alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, isso é bem legal. Sobre a estrutura de apoio, né, do seminário. Então, você vai ter um quadro branco, você vai ter computador, você vai ter algum recurso multimídia, como a gente falou antes, né? Então, se prepare e prepare-se para imprevistos também, porque eles acontecem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o debate. O debate é quando as pessoas com opiniões diferentes, elas se reúnem para conversar ali e tentar, possivelmente, chegar no acordo. Então, uma tenta convencer outra, né? Umas tentam convencer as outras. Eles geralmente têm um moderador, na sala de aula às vezes acontece, alguns professores propõem, isso é muito interessante. E aí, geralmente o professor ele escolhe algum aluno para ser o moderador ou ele mesmo é o moderador. E geralmente o debate ele tem 3 grupos. Uns que defendem uma ideia, outros que atacam e tem o júri, geralmente é um grupo de alunos que vai fazer a votação ali e chegar ali num consenso. O debate regrado, como o próprio nome diz, ele segue algumas regras. É interessante que o mediador, ele exponha quais são essas regras. Então, tem direito à réplica, tem direito à tréplica, vai ser cronometrado, né? Como que vai funcionar? Geralmente, o debate, ele traz temas polêmicos, como a pena de morte, a legalização do aborto, a eutanásia, a orientação sexual, a questão das cotas raciais, feminicídio. Então, são temas muito diversos aí e que podem ser propostos, aí, inclusive, como um trabalho avaliado na sua escola. É bastante comum a gente vê debates durante as campanhas políticas, né, em escolas, faculdades, na comunidade, né, os canais costumam transmitir esses debates aí, né, e eles têm bem esse formato de réplica, tréplica, né, são cronometrados os tempos, é bem dentro do que a gente está falando. Ainda sobre o debate regrado, para que haja um debate regrado é preciso a presença de argumentos que revelam posições positivas ou negativas em relação ao tema. Então, eu tenho que me posicionar a favor ou contra e usar argumentos que sejam realmente convincentes, plausíveis. A gente precisa estudar o assunto e saber o que a gente está falando. Concordância, apoio, desacordo e refutação, sempre com de uma maneira muito respeitosa, né? Eu dizer que eu concordo, que eu não concordo, porque eu não concordo. E usar variados tipos de argumento. Então, prepare-se aí para argumentar com base em diferentes esferas. Isso é bem importante. As etapas. Então, falando aí do debate. Primeiro, a apresentação. Então, o moderador inicia apresentando o tema, os participantes e quais são as regras. Depois, a gente tem uma exposição inicial, que os participantes anunciam, né, quais são as posições em relação ao tema. Né? Geralmente, quem é a favor, né, se pronuncia primeiro, e na sequência, aí, aqueles que são contra. Depois, a gente tem uma discussão, que seria o confronto, né, e a defesa dessas opiniões, a conclusão, e aí cada participante ele tem um momento ali, né, o lado que está defendendo a ideia, o lado que está refutando, para fazer um fechamento e tentar convencer aí quem está assistindo. E aí a gente tem a despedida. Bom, dentro desse debate regrado, a gente tem formatos diferentes. Ele pode ser deliberativo, quando a gente toma uma decisão refletindo em determinada questão. Então, os participantes, eles apresentam seus pontos de vista e eles chegam no consenso entre eles. Se isso não acontecer, e na maioria das vezes isso não acontece, é convocada uma votação. E aí a decisão é feita através dessa votação aí, né? Então, quem ganhou aí o debate deliberativo. E existe também o formato do debate de opinião, a gente vê muito em mesas redondas. Na verdade, não tem um certo, um errado, quem ganhou, quem perdeu. Ali o enriquecimento do poder argumentativo, né, e das informações que são trazidas à tona ali para a gente repensar, para a gente rever, para a gente refletir. Então, não é necessário um debate de opinião que se chegue a um consenso, que se chegue a um acordo, não há vencedores e perdedores. O maior objetivo é trocar ideias e contribuir para o esclarecimento do tema. Então, a gente vê muito em mesas redondas, né, e outros contextos aí, programas de televisão, né, também no ambiente acadêmico e empresarial. Vamos aprofundar um pouquinho mais, então. Vamos lá, agora nós vamos falar do júri. O júri simulado é um formato muito interessante, principalmente para aqueles que querem seguir a carreira jurídica, né, os que querem ser advogados, então os olhinhos até brilham quando a gente fala nesse tema. Ele é uma simulação de um tribunal judiciário, onde, divididos em geralmente 3 grupos, 2 grupos que são os debatedores e o júri popular, os participantes discutem sobre um tema que é proposto até chegar a um veredicto. Bom, então, quem são os participantes? Geralmente a gente tem um juiz,
que é responsável pelo andamento, né, do júri. Ele faz as intervenções, ele diz quem pode falar, quem não pode falar, né, quem ele vai interromper, ele estipula a pena, ele que bate o martelo lá e dá a decisão final. A gente tem os jurados, que eles analisam, né, eles ouvem as apresentações, as argumentações, e aí no final eles vão decidir se é culpado, se é inocente, se tem um vencedor, se tem um grupo que não venceu. A gente tem os advogados de defesa, né, como o próprio nome sugere, eles defendem o acusado, o réu, né, o tema, eles têm que ter argumentos coerentes, provas, né? O poder de argumentação em todos esses gêneros, ele é muito importante, por isso que a gente tem que estudar, saber usar, né, a linguagem adequada, a linguagem padrão. A gente tem os promotores, que também são chamados de advogados de acusação, que eles têm que tentar condenar, né, o réu por meio de argumentos coerentes, provas também, né, apresentação de testemunhas, etc. É bem parecido com o que acontece aí, né, num júri real. A gente tem as testemunhas que vão fornecer os argumentos, né, o que elas viram, o que elas ouviram, né, a suposta condenação ou inocência do acusado. E a gente tem o réu, que é o acusado, né, alguns professores gostam de fazer até de assuntos, né, cujo ato específico do objeto de discussão do júri. Então, tem a possibilidade também de não existir assim, e trata-se de uma acusação ou da defesa de um assunto específico, como eu disse para vocês. Bom, então vamos lá. Etapas de um júri simulado. Geralmente o juiz inicia, ele apresenta a sessão, apresenta quem são os participantes. Os advogados de acusação geralmente começam, eles têm a primeira palavra, né, para fazer suas observações. Os advogados de defesa na sequência, para se defenderem, defender o assunto. Depois as testemunhas são ouvidas, a gente tem um momento para as considerações finais, né, e o juiz pode ir conduzindo aqui, né, à medida que eles forem solicitando a vez aí a palavra, a fala. Depois o júri ele se reúne para tomar uma decisão, pode ser que aconteça ali nesse momento uma votação. O juiz recolhe então essa decisão do júri e anuncia a sentença, e aí a gente vai para o encerramento. Então é mais ou menos assim que acontece o júri simulado. E que tal a gente ver como que aconteceu nesse colégio aqui o júri simulado, que falou sobre jogos eletrônicos, né, que é um tema que a gente está sempre discutindo. Vamos ver que bacana que aconteceu esse júri simulado na escola deles? Vamos conferir? O júri simulado, como o nome já vem dizendo, é uma grande simulação, né, de um julgamento onde que está em pauta é a utilização dos jogos tradicionais e a utilização dos jogos eletrônicos. Nossos alunos são organizados em 3 grandes grupos. Um grupo que vai pesquisar e estudar sobre os jogos tradicionais, um outro que vai estudar e pesquisar sobre os jogos eletrônicos. Eles vão desenvolver um debate e temos um terceiro grupo que vai analisar qual dos grupos debateu melhor, trouxe os melhores argumentos, as melhores comprovações, que eles têm as melhores opções de jogos. O objetivo principal é fazê-los refletir sobre a prática desses jogos, repensar o tempo que eles passam jogando, a influência que o jogo tem no dia a dia deles. Se influencia na parte pedagógica, se eles deixam de realizar tarefas para estarem jogando, e a partir daí a gente construi um material de orientação, tanto para os alunos como para os pais, quanto a questão dos jogos. Então, nossa unidade, ela é para tentar mostrar para o aluno o que tem os jogos tradicionais e o que tem os jogos eletrônicos e fazer uma junção desse estudo que fica muito animado, porque a gente traz o júri simulado como se fosse realmente um júri no dia dele, leva ele para fora da sala de aula para que ele possa vivenciar de fato esse momento, e também ele hoje se torna um advogado, ele é um promotor, ele se torna alguém do júri que ajuda o professor, que é o juiz, a dar a sua sentença final. Muito legal, tenho certeza que você achou muito interessante. Que tal você propor um júri simulado dentro da sua escola sobre esse tema dos jogos ou algum outro assunto que seja polêmico aí, que você ache interessante, algum assunto que vocês estejam vendo em história, em geografia, em ciências. Tem tantos temas polêmicos para a gente debater, não é mesmo? Quem sabe até ser um trabalho aí avaliado, interessante, reunindo outras turmas, ia ser bem bacana, né? Então fica essa ideia aí para você sugerir na sua escola para o seu professor. Bom, então, para finalizar a aula de hoje, nós falamos um pouquinho dos gêneros orais, mais especificamente sobre o seminário, o debate e o júri simulado. Espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Te espero na próxima aula. Até lá!